Você já teve a sensação de estar correndo em uma esteira que nunca desliga? Acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir. Uma rotina que parece ter sido desenhada por outra pessoa, para os objetivos de outra pessoa. Sentimos o peso da segunda-feira, a ansiedade das metas, a pressão para sermos mais produtivos, mais eficientes, mais tudo. Vivemos em um mundo de abundância tecnológica, de comunicação instantânea e de possibilidades que nossos avós jamais sonharam. Mas, para muitos, essa abundância parece distante, como uma vitrine de loja que só podemos admirar de longe. A promessa de que o trabalho duro levaria a uma vida estável e segura soa cada vez mais como um eco de um tempo que já passou. Nós nos conectamos ao mundo através de telas que nos mostram vidas perfeitas, produtos incríveis e um ideal de felicidade que parece estar sempre a um clique ou a um salário de distância. A cada curtida, a cada compartilhamento, a cada compra online, participamos de um sistema gigantesco, complexo e, na maioria das vezes, invisível. Sentimos seus efeitos todos os dias, na fatura do cartão de crédito, na instabilidade do emprego, na competição acirrada com nossos colegas, na sensação de que nosso tempo e nossa energia estão sendo drenados para um propósito que não compreendemos totalmente. É um paradoxo desconfortável. Quanto mais conectados e produtivos somos, mais isolados e impotentes podemos nos sentir. Essa sensação não é um acaso, não é um defeito seu, nenhuma falha de caráter ou falta de esforço. É o resultado de uma lógica, de uma estrutura que opera no fundo da nossa sociedade, moldando nossas vidas, nossos desejos e nossas relações de maneiras profundas. Uma lógica que celebra o sucesso individual, enquanto gera desigualdades massivas, que produz uma riqueza inimaginável, enquanto deixa milhões na precarização. Nós naturalizamos essa realidade. Aceitamos que o mundo é assim mesmo, que sempre haverá vencedores e perdedores, que a competição é a lei da natureza. Mas essa é apenas uma parte da história, a parte que nos contam para manter a engrenagem funcionando sem questionamentos. E se eu te dissesse que existe um mapa para entender esse labirinto? Uma ferramenta de análise que, embora criada há mais de 150 anos, parece ter sido escrita para o nosso tempo? Uma crítica tão poderosa que governos, corporações e bilionários dedicaram um esforço imenso para distorcê-la, ridicularizá-la, ou simplesmente enterrá-la sob o peso de clichês e propaganda. Uma análise que não oferece respostas fáceis, mas que nos entrega as perguntas certas, as perguntas que podem mudar a forma como você enxerga o mundo, o seu trabalho e a si mesmo para sempre. É uma jornada intelectual que pode ser desconfortável, mas é absolutamente essencial. Para começar essa jornada, precisamos falar sobre um nome que você certamente já ouviu, provavelmente associado a regimes autoritários, fracasso econômico ou utopias violentas, Karl Marx. Mas antes de descartá-lo, vamos fazer um acordo. Vamos deixar de lado, por 20 minutos, as caricaturas e os espantalhos. Vamos nos concentrar não no que fizeram em seu nome, mas no que ele de fato escreveu sobre o sistema que ele dedicou a vida a decifrar. Marx não foi um profeta ou um ditador. Foi um filósofo, um economista e um sociólogo radical que realizou uma das mais cortantes e detalhadas autópsias do capitalismo já feitas. Ele não queria apenas criticar, ele queria entender a anatomia da besta. Suas origens, suas leis de movimento e suas contradições internas. Então, o que é o capitalismo, segundo a análise de Marx? Esqueça a definição simplista de um sistema onde as pessoas podem abrir negócios e ganhar dinheiro. Para Marx, o capitalismo não é apenas um sistema econômico, é um modo de produção específico que transformou radicalmente todas as relações humanas. Sua característica fundamental é a divisão da sociedade em duas classes principais, definidas não pela sua cultura, religião ou nacionalidade, mas pela sua relação com os meios de produção. E o que são os meios de produção? São todas as ferramentas, tecnologias, máquinas, prédios, terras e matérias-primas necessárias para produzir as coisas que usamos e consumimos, desde um smartphone até um café. De um lado, temos a classe que detém a propriedade privada desses meios de produção, a burguesia ou a classe capitalista. Hoje,
Eles não são os industriais de cartola do século XIX, são os grandes acionistas de corporações multinacionais, os donos de plataformas de tecnologia, os fundos de investimento que controlam empresas inteiras, os proprietários de vastas extensões de terra. O objetivo central dessa classe não é simplesmente viver bem, é a acumulação incessante de capital. O dinheiro, para eles, não é apenas um meio de troca, é um fim em si mesmo. Cada real investido precisa se transformar em mais reais, em um ciclo infinito de crescimento e expansão, que não pode parar. Do outro lado, temos a imensa maioria da população, o proletariado, ou a classe trabalhadora. E aqui, é crucial abandonar a imagem do operário de fábrica com as mãos sujas de graxa. Para Marx, proletário é todo aquele que, por não possuir os meios para produzir sua própria subsistência, é obrigado a vender a única mercadoria que possui, sua força de trabalho. Isso inclui o programador de software que vende suas horas de codificação para uma Big Tech, a professora que vende sua capacidade de ensinar para uma escola particular, o motorista de aplicativo que aluga seu tempo e seu carro para uma plataforma, o gerente de marketing que vende sua criatividade para uma agência. Todos, para sobreviver, precisam encontrar um comprador para sua capacidade de trabalhar. Essa relação não é um acordo entre partes iguais, como um contrato assinado em pé de igualdade. É uma relação fundamentalmente assimétrica e de poder. O capitalista precisa da força de trabalho para fazer suas máquinas, seus softwares e seu capital gerarem lucro. O trabalhador, por sua vez, precisa do salário oferecido pelo capitalista para pagar o aluguel, a comida, as contas para continuar existindo. Essa dependência mútua, no entanto, esconde um conflito de interesses irreconciliável, que está no coração do sistema. O capitalista busca extrair o máximo de trabalho, pelo menor custo possível, maximizar o lucro, enquanto o trabalhador busca vender seu tempo pelo maior valor possível, maximizar o salário e as condições de vida. É aqui que entramos na pergunta de $1 trilhão, a questão que Marx se dedicou a responder, e que revela a mágica e a brutalidade do sistema. De onde vem o lucro? Se as coisas fossem vendidas exatamente pelo seu custo de produção, matéria-prima, desgaste das máquinas, salários, não haveria lucro. Se um trabalhador recebe em salário o valor exato do que ele produziu, como o dono da empresa enriquece? A resposta de Marx foi uma descoberta genial e perturbadora, que ele chamou de mais-valia. E entender esse conceito é o primeiro passo para desmontar a ilusão de que o capitalismo é um jogo justo, onde todos podem vencer, se simplesmente se esforçarem o suficiente. Para entender a mais-valia, imagine a jornada de trabalho de uma designer em uma agência de publicidade. Ela tem um contrato e um salário mensal que, dividido pelos dias úteis, equivale a, digamos, R$ 200 por dia. O trabalho dela é criar logotipos, layouts e campanhas para os clientes da agência. Ela usa seu talento, sua criatividade e seu tempo, que são sua força de trabalho. Ela senta em sua mesa e começa a produzir. Em apenas 2 ou 3 horas de trabalho focado, o valor que ela gera para a agência através de um design que será vendido para um cliente por milhares de reais, já é muito superior aos R$ 200 do seu salário diário. Nesse momento, ela essencialmente pagou o seu próprio dia de trabalho. Mas a jornada dela não acaba aí. Ela tem um contrato de 8 horas. O que acontece nas 5 ou 6 horas restantes? Ela continua trabalhando, continua criando, projetando, gerando valor. Todo o valor que ela produz neste período de tempo adicional é o que Marx chama de trabalho excedente. Não é um trabalho extra no sentido de hora extra remunerada. É uma parte integrante, e não paga da sua jornada normal. É o tempo de trabalho que ultrapassa o necessário para cobrir o custo da sua própria força de trabalho. E é nesse tempo que reside o segredo do lucro capitalista. O sistema é desenhado de forma que o trabalhador sempre produza mais valor do que ele custa. Esse valor criado durante o tempo de trabalho excedente é a mais-valia. É um valor real, concreto, produzido pela trabalhadora, mas que não retorna para ela na forma de salário. Ele é apropriado, ou seja, tomado para si, pelo dono da agência, o proprietário dos meios de produção, o escritório, os computadores, os softwares, os contratos com clientes. É importante frisar, segundo a lógica do capitalismo, isso não é um roubo no sentido ilegal. Está
perfeitamente dentro das regras do jogo, formalizado pelo contrato de trabalho. A exploração, para Marx, não é um abuso do sistema. Ela é o próprio sistema funcionando perfeitamente, o seu motor invisível que transforma tempo e suor em acumulação de capital. Esse mecanismo se aplica a praticamente todas as áreas. Pense no desenvolvedor de um aplicativo de sucesso. Ele pode receber um salário excelente, talvez muito acima da média. No entanto, o código que ele escreve durante seu expediente pode gerar milhões em receita para os donos da plataforma, através de assinaturas ou vendas. A diferença entre o seu alto salário e os milhões que a empresa fatura com o seu trabalho é a mais-valia. O mesmo vale para o operário na linha de montagem de um carro, para o atendente de telemarketing que vende um serviço, ou para o cozinheiro de um restaurante cujo prato é vendido por um preço muito superior ao custo dos ingredientes e do seu tempo. A escala muda, o princípio permanece o mesmo. Toda a dinâmica da competição capitalista, a busca incessante por eficiência e crescimento, pode ser resumida como um esforço contínuo para aumentar a taxa de extração de mais-valia. Marx identificou duas estratégias principais para isso. A primeira, mais direta e brutal, ele chamou de mais-valia absoluta. Essa estratégia consiste simplesmente em aumentar a duração da jornada de trabalho, sem aumentar o salário proporcionalmente. É forçar o trabalhador a passar mais tempo no ambiente de produção, seja estendendo o expediente de 8 para 10 horas, cortando pausas, ou institucionalizando a cultura das horas extras não remuneradas, algo que muitos conhecem pela pressão de vestir a camisa da empresa. Hoje, a mais-valia absoluta se manifesta de formas mais sutis do que nas fábricas do século XIX. Ela está presente na expectativa de que você responda a e-mails e mensagens de trabalho, fora do seu horário, transformando seu tempo de descanso em tempo de trabalho não pago. Está nos regimes de trabalho por metas abusivas, que forçam o prolongamento da jornada apenas para garantir o emprego. Está na chamada pejotização, onde o trabalhador é forçado a se tornar uma empresa de si mesmo, perdendo direitos como férias e jornada limitada, ficando disponível para o trabalho por períodos muito mais longos do que um contrato de CLT permitiria, tudo para maximizar o tempo de serviço prestado à empresa contratante. A segunda estratégia, mais sofisticada e central para o capitalismo moderno, é a mais-valia relativa. Em vez de esticar o dia de trabalho, o objetivo aqui é tornar o trabalho mais produtivo dentro do mesmo período. A meta é reduzir o tempo que o trabalhador leva para pagar o seu próprio salário. Se, através de uma nova tecnologia ou método de gestão, a nossa designer do exemplo anterior consegue produzir o equivalente ao seu salário não em 2 horas, mas em apenas uma, isso significa que agora ela irá trabalhar não 5, mas 6 horas de graça para o seu patrão. O dia de trabalho continua com 8 horas, o salário pode até ser o mesmo, mas a quantidade de valor extraído dela aumentou significativamente. Vivemos na era de ouro da mais-valia relativa. Ela é o algoritmo que dita a rota mais rápida para o entregador de aplicativo, garantindo o máximo de entregas no menor tempo possível. É o software de gestão que monitora cada segundo do trabalho de um operador de call center, otimizando o fluxo de chamadas para eliminar qualquer tempo ocioso. É a automação em um centro de distribuição da Amazon, que permite a um único funcionário processar uma quantidade de pedidos que antes exigiria dezenas de pessoas. Cada inovação tecnológica, cada melhora no processo produtivo, sob a lógica do capital, tem como objetivo final intensificar o trabalho e aumentar a extração de valor no mesmo intervalo de tempo. Essa busca implacável por aumentar a produtividade não é neutra. Ela tem um custo humano imenso. É a fonte da aceleração do ritmo de vida, do estresse crônico, da sensação de que nunca fazemos o suficiente, de que estamos sempre sendo vigiados e avaliados. A pressão por metas, a otimização de cada segundo e a introdução de tecnologias que intensificam o trabalho não acontecem porque seu chefe é uma pessoa má. Acontecem porque são imperativos de um sistema competitivo. Se uma empresa não otimiza a extração de mais-valia, ela será engolida por outra que o faz de forma mais eficiente. É uma lógica sistêmica que aprisiona tanto o trabalhador
quanto o próprio capitalista em uma espiral de intensificação. E é aqui que a análise de Marx transcende a economia e mergulha na psicologia e na sociologia. Essa extração de valor, essa redução do ser humano a uma peça em uma engrenagem de lucratividade, tem um efeito profundo e devastador na nossa consciência e em nossas relações sociais. Marx deu a esse efeito um nome que talvez seja um dos seus conceitos mais poderosos e atuais: alienação. A mais-valia explica como a riqueza é gerada para poucos. A alienação explica o custo existencial que é pago por muitos. E é olhando para as formas como nos sentimos alienados hoje que podemos perceber o quão viva e relevante a crítica marxista permanece. Essa estrutura econômica, baseada na extração contínua de mais-valia, não afeta apenas nosso bolso. Ela fere nossa alma. Marx usou o termo alienação para descrever o profundo estado de estranhamento, separação e perda de sentido que o trabalhador experimenta sob o capitalismo. Não se trata de uma mera tristeza ou tédio, mas de uma condição estrutural. É o processo pelo qual nos tornamos estrangeiros para os produtos que criamos, para a atividade do nosso trabalho, para a nossa própria essência humana e, finalmente, para os outros. A alienação é o custo psicológico e social da engrenagem da acumulação. É a experiência de viver uma vida que não se sente como sua. A primeira dimensão é a alienação do produto do trabalho. Pense no artesão medieval. Ele concebia, construía e finalizava uma cadeira. A cadeira era uma extensão da sua habilidade e da sua identidade. Ele havia do início ao fim. Agora, pense no operário de uma fábrica de celulares. Ele passa o dia inteiro soldando um único componente em uma placa de circuito. Ele nunca verá o aparelho montado. O celular, produto final do seu esforço coletivo, surge para ele como um objeto estranho, mágico, que ele mesmo só poderá adquirir como um consumidor, pagando um preço elevado. O produto do seu trabalho não lhe pertence, não. O representa e se ergue perante ele como um poder autônomo. No mundo digital, essa alienação atinge um novo patamar de abstração. O criador de conteúdo para uma plataforma de vídeos produz entretenimento, mas os dados, as métricas de engajamento e a receita publicitária pertencem integralmente à corporação dona da plataforma. Ele é um produtor em uma fábrica digital cujo produto final é a atenção do público, empacotada e vendida para anunciantes. O motorista de aplicativo produz o serviço de transporte, mas é o algoritmo da empresa que detém o controle sobre os clientes, os preços e os dados da viagem. Eles produzem o mel, mas a colmeia e o controle sobre sua distribuição pertencem a um poder invisível e distante. A segunda dimensão é a alienação do processo de trabalho. O trabalho deixa de ser uma atividade para realizar o potencial criativo e passa a ser apenas um meio para um fim, ganhar um salário para sobreviver. A atividade em si não é gratificante. Ela é external. Trabalhador, forçada. Ele não decide o que produzir, nem como, nem em que ritmo. Essas decisões são tomadas por outros. Ele é um mero executor. O trabalho, que deveria ser a expressão da vida, torna-se um sacrifício da vida. É por isso que sentimos aquele alívio imenso na sexta-feira e aquela angústia no domingo à noite. Sentimos-nos verdadeiramente nós mesmos apenas no tempo livre, fora do trabalho. Veja como isso se manifesta de forma gritante hoje. O atendente de telemarketing é obrigado a seguir um roteiro pré-definido, suprimindo sua empatia e personalidade para se tornar um autômato falante, que busca fechar uma venda, ou encerrar uma chamada no menor tempo possível. O trabalhador de um moderno centro logístico tem seus movimentos cronometrados e otimizados por um software que busca a máxima eficiência, transformando o corpo humano em um apêndice da máquina. O trabalho se torna uma performance mecânica, desprovida de autonomia e criatividade, gerando um esgotamento mental e físico que conhecemos pelo nome moderno de burnout. A terceira e mais profunda dimensão é a alienação de si mesmo, daquilo que Marx chamou de nosso ser genérico ou essência humana. Para ele, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de realizar um trabalho consciente, livre e criativo. Somos capazes de nos projetar no mundo, de transformar a natureza de acordo com um plano e com nossa imaginação. Sob o capitalismo, essa essência é negada. A maior parte do nosso tempo de
Vida consciente é gasta em uma atividade que não nos realiza, que não expressa quem somos. Nosso potencial para criar, para inovar, para colaborar livremente, é vendido em troca de um salário. Esse fenômeno ajuda a explicar a explosão da cultura do faça você mesmo, dos hobbies levados a sério, dos projetos paralelos. O gerente de banco que se dedica apaixonadamente à marcenaria nos fins de semana. A advogada que encontra sua verdadeira voz escrevendo poesia à noite. O funcionário público que investe toda a sua energia em uma banda de rock. Essas atividades são uma tentativa de resgatar a humanidade que o trabalho alienado suprime. Buscamos desesperadamente por espaços onde possamos finalmente ser criadores, onde nosso trabalho tenha um sentido que nós mesmos definimos, longe do relógio de ponto e da planilha de metas. Por fim, a quarta dimensão é a alienação dos outros seres humanos. Em um sistema que nos força a vender nossa força de trabalho, em um mercado competitivo, nossos colegas de trabalho deixam de ser vistos como companheiros de um esforço comum e se transformam em concorrentes. Disputamos por uma promoção, por um bônus, pela atenção do chefe, ou simplesmente pela sobrevivência em uma onda de demissões. A solidariedade é substituída pela rivalidade. Essa lógica se estende para toda a sociedade, que passa a ser vista como uma grande arena de competição individual, onde cada um luta por si. As redes sociais, ironicamente, exacerbaram essa forma de alienação. Elas nos impelem a construir uma marca pessoal, a transformar nossas vidas em um produto a ser vendido. Competimos por curtidas, por seguidores, por validação. As interações são mediadas, performáticas e, muitas vezes, baseadas na inveja e na comparação, em vez da empatia e da conexão genuína. Cada indivíduo se torna um empreendedor de si mesmo, isolado em sua própria bolha de autopromoção, interagindo com os outros não como camaradas, mas como potenciais consumidores ou concorrentes no mercado da atenção. A conexão humana se torna mais uma transação, um sistema que gera tamanha riqueza para poucos, ao mesmo tempo em que produz uma alienação tão profunda para muitos, precisa de uma ideologia poderosa para se sustentar. Precisa de um véu cultural que nos faça desejar os próprios grilhões, que nos faça enxergar o mundo de uma forma distorcida, obscurecendo as relações humanas de exploração, que estão por trás de tudo. Marx deu um nome a esse fenômeno mágico e misterioso, o fetichismo da mercadoria. E é ao entender esse conceito que a gente finalmente percebe como o sistema não domina apenas nossos corpos no trabalho, mas também nossas mentes no consumo. O fetichismo da mercadoria é talvez um dos conceitos mais brilhantes e poéticos de Marx. Um fetiche é um objeto ao qual atribuímos poderes mágicos ou sobrenaturais. Para Marx, na sociedade capitalista, a mercadoria se torna um fetiche. Nós olhamos para um smartphone, um carro de luxo ou um par de tênis da moda e acreditamos que o valor deles emana do próprio objeto, de sua marca, de seu design, de sua tecnologia. O objeto parece ter uma vida própria, uma aura mística que nos seduz. Nós desenvolvemos uma relação social não com as pessoas que o produziram, mas com a própria coisa. O que essa mágica faz é esconder uma verdade fundamental. Uma mercadoria não é apenas um objeto. Ela é a cristalização de relações sociais de produção. Naquele tênis, está contido o tempo de trabalho do agricultor que colheu o algodão, do operário que cortou o tecido, do trabalhador que o costurou em condições precárias, do designer que o projetou. Mas, no momento em que o tênis ganha uma etiqueta de preço e uma marca famosa, toda essa história humana de suor e trabalho desaparece. O que vemos é apenas uma relação entre uma coisa e uma quantidade de dinheiro. A exploração e a alienação se tornam invisíveis, e nós passamos a adorar o produto, o fetiche, ignorando completamente o processo humano que ele encerra. Esse fenômeno é o motor da cultura do consumo. Ele nos leva a acreditar que a felicidade, o status e a identidade podem ser comprados. Você não compra apenas um celular, você compra a promessa de conexão e modernidade. Você não compra apenas uma bolsa de grife, você compra um símbolo de sucesso e pertencimento. O fetichismo nos treina a buscar soluções para problemas sociais e existenciais como a solidão e a falta de sentido, frutos da própria alienação no ato de consumir. É um ciclo perfeito. O sistema que gera o vazio existencial
é o mesmo que vende os produtos para preenchê-lo temporariamente, mantendo a roda do consumo e do lucro sempre girando. Essa visão de mundo fetichizada constitui o que Marx chamaria de ideologia dominante. Não é uma conspiração de pessoas, mas em uma sala escura, mas sim um conjunto de ideias, valores e crenças que se tornam o senso comum e que justificam a ordem social existente como natural e inevitável. A ideia de que o sucesso é puramente mérito individual, ignorando as estruturas de classe. A crença de que a pobreza é fruto da preguiça. A aceitação de que a competição feroz é simplesmente a natureza humana. Essa falsa consciência é o software cultural que nos faz aceitar as regras de um jogo que é estruturalmente desigual, acreditando que ele é justo. Para que essa engrenagem de produção e consumo se mantenha estável, o sistema precisa de um mecanismo regulador de poder no mercado de trabalho. Marx identificou esse mecanismo como o exército industrial de reserva. Trata-se da massa de trabalhadores desempregados, subempregados ou em situação precária. Para a lógica do capital, o desemprego não é um defeito do sistema, mas uma característica funcional e necessária. Um certo nível de desemprego é útil para o capital, pois garante que haja sempre uma reserva de mão de obra disponível e desesperada por trabalho. A função desse exército de reserva é disciplinar a classe trabalhadora que está empregada. A simples existência de milhões de pessoas dispostas a aceitar um salário menor ou condições piores cria uma pressão constante para baixo nos salários e nas exigências dos trabalhadores. O medo da demissão, o medo de ser facilmente substituível por alguém do exército de reserva, reprime as greves, enfraquece os sindicatos e força os trabalhadores a aceitarem jornadas mais longas e ritmos mais intensos. Hoje, esse exército é composto não apenas pelos desempregados, mas pela vasta legião de trabalhadores de aplicativos, freelancers e temporários, que formam uma força de trabalho flexível e de baixo custo. Finalmente, Marx previu que o capitalismo seria um sistema inerentemente instável, marcado por crises cíclicas. A busca incessante por lucro e a competição levam cada capitalista a aumentar a produção e a reduzir custos, principalmente salários, através da tecnologia. Isso cria uma contradição central. De um lado, uma capacidade produtiva gigantesca, que inunda o mercado com mercadorias. Do outro, uma classe trabalhadora com poder de compra reprimido, incapaz de consumir tudo o que é produzido. Essa crise de superprodução leva a quebras de empresas, demissões em massa e recessões econômicas. As crises não são acidentes, mas parte integrante do metabolismo capitalista. A crise financeira de 2008, as bolhas especulativas, as recessões globais, são todas manifestações dessas contradições internas. Cada crise funciona como um mecanismo de limpeza brutal. As empresas mais fracas quebram. O capital se concentra ainda mais nas mãos dos grandes conglomerados sobreviventes, e o exército de reserva de trabalhadores aumenta, preparando o terreno para um novo ciclo de acumulação, sob condições ainda mais favoráveis para o capital. A crise é a febre que revela a doença crônica do sistema. Ao chegar ao fim desta jornada, a pergunta que fica é: por que entender Marx ainda é tão importante? O mundo de hoje, com sua internet, inteligência artificial e globalização, é vastamente diferente do século XIX. Marx não foi um profeta, e muitas de suas previsões políticas não se concretizaram como ele imaginava. No entanto, sua análise central do modo de produção capitalista nunca foi tão relevante. Ele não nos deu um manual de instruções para o futuro, mas sim um conjunto de lentes de raio-x para enxergar as estruturas de poder invisíveis que moldam nossas vidas no presente. Ler Marx hoje não é sobre defender regimes que usaram seu nome de forma distorcida, é sobre desenvolver uma consciência crítica. É parar de ver a desigualdade, a precarização do trabalho e a crise climática como fatalidades e começar a vê-las como consequências de um sistema com uma lógica específica. É entender as raízes da nossa própria ansiedade, da nossa sensação de impotência e da nossa busca por sentido. É, em última análise, nos dar a permissão para fazer a pergunta mais radical e necessária de todas: se o mundo em que vivemos foi construído por seres humanos, ele pode ser reconstruído por seres humanos de uma forma diferente e mais justa?
Agora que você mergulhou nessa análise profunda, lembre-se, o primeiro passo para mudar a realidade é compreendê-la. As ideias de Marx não são um dogma, são uma ferramenta. Use-a para questionar, para analisar e para enxergar o mundo além das aparências. A verdadeira força de transformação não está em um livro antigo, mas na sua capacidade de olhar criticamente para a sua própria vida e para a sociedade ao seu redor. Em qual aspecto da sua vida? No trabalho, no consumo, nas redes sociais você mais sente os efeitos dessa lógica que discutimos hoje? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Vamos construir esse debate juntos e aprender uns com os outros. Se este vídeo te fez pensar, não guarde para si. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, para não perder nossos próximos mergulhos críticos, e compartilhe com aquela pessoa que também se interessa por entender as engrenagens do mundo. E a conversa não para por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, para descobrir como o conceito de ideologia se aplica às notícias e ao entretenimento que consumimos todos os dias. É um passo essencial para se proteger da manipulação. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada de conhecimento. Continue questionando, continue aprendendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.